Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Saibro, sou professor de processo penal aqui da Verbo Jurídico, primeira fase da ordem chegando, então vamos revisar. Nós temos pouco tempo para essa revisão, eu quero expor bastante conteúdo para vocês, conteúdo esse que tem uma chance importante de ser cobrado no exame, ok? Então vamos revisar principalmente essas alterações trazidas pela lei anticrime, que certamente a banca está, olhando isso de binóculo, porque tem uma chance muito grande de cair na prova. Vamos começar então? Vamos lá. Começando então, galerinha, com prisão preventiva. Com prisão preventiva. Muito importante essa alteração trazida pela lei anticrime. O que diz o parágrafo 3º do artigo 282 do CPP? Que em regra, toda medida cautelar, e aqui inclui, por exemplo, mandado de busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária, tudo isso é espécie do gênero medida cautelar. O dispositivo diz que, em regra, a medida cautelar, antes de ser decretada, deve ser procedida a intimação da parte contrária, no caso do investigado ou do acusado, para se manifestar sobre, no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias. Mas qual a exceção? Que eu falei de regra, e regra não é sempre. A exceção é nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Então, ora, um caso que se encaixa perfeitamente nesse perigo de ineficácia da medida é uma interceptação telefônica. Então, vamos lá. O Ministério Público, por exemplo, requer ao magistrado autorização judicial para interceptar o telefone do investigado, e quando a gente fala de interceptação telefônica, sempre deve haver autorização judicial, não pode a autoridade policial de ofício começar a escutar o que você fala por telefone, deve o juiz se manifestar a respeito. Então, vamos lá. Pensem bem, se o juiz intima o investigado de que o Ministério Público está requerendo a interceptação telefônica no seu celular. Ora, é óbvio que essa medida vai se tornar ineficaz, porque se o cara tem o mínimo de cérebro possível, ele vai fechar o bico, não vai falar mais nada. É uma questão natural e lógica. Portanto, uma interceptação telefônica é um caso que se enquadraria aqui na exceção da desnecessidade de contraditório dessa medida cautelar. Em outros casos, e aqui a gente tem uma gleba imensa de outras medidas cautelares, se a medida não sofrer risco de se tornar ineficaz ou não havendo urgência, deve então o investigado ser intimado para se manifestar a respeito do pedido da representação da polícia ou do pedido do Ministério Público, ok? Então, atenção ao parágrafo 3º do artigo 282 do CPP, porque como a questão é objetiva nessa primeira fase, pode te pegar nessa questão do prazo, 5 dias, 10 dias, 15 dias, são 5 dias, pessoal, ok? 5 dias. Vamos seguir com a matéria, então. Isso aqui, galerinha, olha, isso aqui é importante demais, tá? E eu vim alertando das minhas turmas anteriores que a FGV ia sim cobrar algo nesse sentido, de fato cobrou. Porque a partir da lei anticrime, atenção, a partir da lei anticrime se tornou ilegal qualquer decisão que de ofício, ou seja, que o juiz, sem provocação, decrete uma prisão processual. Decrete uma prisão processual. Inteligência do parágrafo 4º, parágrafo 2º, artigo 282 e 311 do CPP. Vejam que o legislador sempre coloca que a prisão preventiva, por exemplo, no artigo 311, só vai ser decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante, do assistente da acusação, ou por representação da autoridade policial. Portanto, atenção em mim.
não cabe mais prisão preventiva, prisão temporária, que são espécies de prisão processual, de ofício pelo magistrado. Atualmente, a prisão processual só pode ser decretada quando houver requerimento do Ministério Público, representação da polícia, pedido do querelante em sede de ação penal privada ou pública subsidiária, ou do assistente da acusação. Não pode o juiz, sem requerimento, sem provocação, de ofício, ex ofício, de modo totalmente inquisitivo, decretar a prisão preventiva do investigado ou do acusado, lembrando que o nosso sistema processual é misto. Eu tenho minhas óbices em relação a esse conceito, mas para fins de prova você vai responder que o nosso sistema é misto, que nossa primeira fase é investigativa, a fase investigativa é inquisitiva, é inquisitorial, e a fase judicial, a partir do recebimento da denúncia, vige o princípio acusatório. E se nosso sistema é acusatório, não pode o magistrado, sem provocação, decretar a prisão preventiva de um imputado, sendo que é uma medida extrema e que deve ser precedida de requerimento da parte. Beleza? Olha, atenção, isso caiu na última prova da OAB e possivelmente pode cair também, porque a partir de agora isso é a regra, não há exceção, pessoal. Mesmo na audiência de custódia, não pode o juizão, de ofício, converter a prisão em flagrante para prisão preventiva. Essa conversão também deve ser precedida de requerimento do Ministério Público ou representação da polícia, querelante, assistente, enfim. Ok? Seguimos então. Atenção nisso, por favor, não vai me errar em prova. Agora, se por um lado o magistrado não pode decretar mais de ofício a prisão preventiva, é dever do juiz revogá-la de ofício, caso, por óbvio, não haja mais as razões que antes motivaram o decreto cautelar. Atenção, não pode o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, mas ele pode, aliás, deve revogá-la caso não remanesçam mais rígidos os motivos pelos quais levaram à decretação da medida extrema. Beleza? Decretação diferente de revogação. E aqui um esquemão resumindo a aplicação da medida cautelar. Então, aplica-se a medida cautelar, que pode ser uma prisão preventiva. Quando ela não se fizer mais necessária, revoga-se. Só que ela pode, após a revogação, se mostrar novamente necessária. E nesse caso, sendo novamente necessária, não há impedimento algum do magistrado decretar, por exemplo, novamente a prisão preventiva, desde que haja requerimento, por exemplo, do Ministério Público. E caso uma determinada medida cautelar, como, por exemplo, o afastamento do réu em relação à vítima, se mostrar insuficiente para proteger que seja o ofendido, aí nós temos duas hipóteses. Não é porque aquela medida cautelar se tornou insuficiente que necessariamente vai ser decretada a prisão preventiva. Lembre-se, a prisão preventiva é a exceção da exceção da exceção, é a última ratio, é a medida extrema. Então, mesmo em caso de insuficiência da medida cautelar, isso necessariamente não levará à prisão preventiva, porque pode o magistrado decretar outras medidas cautelares diversas à prisão para fazer com que, então, essa medida ou essas medidas se tornem, então, suficientes. Então, a pergunta que você tem que fazer na hora da prova é a seguinte: o juiz decretou o afastamento da vítima e do investigado. Se mostrou insuficiente aquela medida, mas, mesmo assim, é necessária uma prisão preventiva? Se não, substitui aquela medida ou mantém ela e cumula com outra substitutiva da prisão. Agora, se realmente a prisão preventiva for a única hipótese possível, ok, decreta-se a prisão preventiva, e isso aqui, tudo está ligado à excepcionalidade da prisão processual. E sobre a contemporaneidade da prisão preventiva? Pois é, pessoal, o artigo 312, parágrafo 2º, ele é muito claro, taxativo, no sentido de que
a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada, é claro, não pode ser fundada em uma decisão genérica, né? Ela tem que ser fundamentada, tem que ser motivada, só que essa fundamentação tem que estar ligada a um receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. O que isso significa, galerinha? Olha só. Se cair numa questão que o investigado praticou o crime de roubo há 1 ano atrás e após a prática desse ilícito, essa suposta prática desse delito, não há notícias de que o investigado tenha se envolvido em outras ações delituosas. Ora, a gente está falando aqui de um fato que foi praticado há 1 ano atrás. Existe fato novo? Existe contemporaneidade nesse caso específico? É claro que não. Então, a prisão preventiva ela não é cabível. Mesmo que o fato seja grave, que seja um latrocínio, que seja um estupro de vulnerável. É gravíssimo. Mas não há, nesse caso aqui, contemporaneidade. O fato ser grave por si só não legitima a prisão preventiva, nem tampouco a prisão temporária. Então, meus amigos e minhas amigas, se nesse caso, se cair um caso assim, de que o investigado praticou um fato extremamente grave, um latrocínio, um estupro, um homicídio, um tráfico de drogas com quilos e quilos de cocaína, organização criminosa, só que esse fato é datado de 1 ano atrás, 6 meses atrás, não há contemporaneidade. Então não pode ser decretada a prisão preventiva pela inteligência do parágrafo 2º do artigo 312 do CPP. Agora, se o fato foi praticado há 1 ano atrás, mas há fatos novos de que o investigado voltou a praticar ilícitos, mesmo que esse fato tenha sido praticado há 1 ano atrás, havendo esses fatos novos de reiteração criminosa, a prisão preventiva estaria legitimada. Então, você tem que fazer uma análise, uma dualização aqui. Primeiro ponto, o fato é contemporâneo? Não. Ok. Já fica com o pé atrás que cabe prisão preventiva. O fato não é contemporâneo. E após esse fato antigo, há algum fato novo que demonstra a necessidade de prisão preventiva? Também não. Não cabe prisão preventiva. Agora, se o fato não for contemporâneo, mas há fatos novos, aí, meus caros e minhas caras, certamente você tem que marcar que seria possível a decretação da prisão preventiva. Então, cuidado com o aspecto da contemporaneidade e dessa questão do fato novo também. Tudo vai depender do enunciado da questão, do caso concreto. Mas isso você tem que ter em mente que, em regra, prisão preventiva só para fatos contemporâneos. Beleza? Seguimos aqui, então. E a provisoriedade? O que é a provisoriedade, amigos e amigas? A provisoriedade parte do pressuposto de que a prisão preventiva, por mais que não tenha um prazo específico previsto para sua duração, o fato é que ela já nasce com seus dias contados, porque está no nome, é uma prisão preventiva, é uma prisão provisória, é uma prisão cautelar, ela não é uma prisão definitiva, sob pena de se confundir com prisão como pena. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A prisão preventiva ela é possível desde a fase investigativa, ou até mesmo antes da fase investigativa, como, por exemplo, o cara é pego totalmente embriagado no trânsito, não tinha investigação alguma contra ele, e se for constatada a necessidade de prisão preventiva, ele pode ser preso mesmo sem inquérito policial. Mas, enfim, via de regra, prisão preventiva da fase policialesca, da fase investigativa, até o trânsito julgado. Depois do trânsito julgado, não se fala mais em prisão preventiva, se fala em prisão definitiva, prisão traço pena, ok? Ah, mas Henrique, e esse tempo que o cara cumpriu da prisão preventiva em relação à prisão definitiva? Desconta-se pela detração. Mas isso é execução penal, a gente está falando aqui de processo penal, ok? Então, o artigo 316 vai nesse sentido. O juiz ele pode, de ofício, inclusive, como a gente viu, revogar a prisão preventiva se faltar motivo para que ela subsista. Ou pode novamente decretá-la, caso fizer necessário. Um dos motivos pelos quais
o juiz deve revogar a prisão preventiva por excesso de prazo. Por exemplo, o cara está preso preventivamente há 6 meses, há 1 ano, até um pouco menos que isso, sem que tenha sido oferecida uma denúncia. Opa, esse caso aqui tem que revogar a prisão preventiva. E o mais importante desses slides aqui, sem dúvida alguma, é essa novidade introduzida pela lei anticrime, que é o artigo 316, parágrafo único do CPP, segundo o qual, quando o magistrado decreta a prisão preventiva, ele deve, de ofício, mesmo que não haja requerimento do ADEVAS, mesmo que não haja requerimento do advogado, ele deve revisar a necessidade da manutenção da prisão. Ou seja, prisão preventiva, passaram-se 90 dias desse decreto cautelar, o magistrado vai lá, pega os autos, analisa, peraí, deixa eu ver aqui o porquê que eu decretei a prisão preventiva desse carinha aqui. Ah, eu decretei a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Por quê? Porque ele estava queimando uma papelada, uma documentação que a princípio poderia representar corpo de delito, ou seja, que poderia consubstanciar prova, ou que estava ameaçando testemunhas, por exemplo. Só que, nesse meio tempo, nesse iter aqui de 90 dias, a instrução processual se encerrou. Então, não tem mais por que ele ameaçar testemunhas, não tem mais o que ele queimar de prova, porque a fase instrutória já se encerrou. Então, não remanesce mais motivo para essa prisão preventiva. Deve o magistrado, então, revogá-la, inclusive, de ofício. Vocês estão entendendo? De qualquer forma, o artigo 684, inciso 2º do Código de Processo Penal, prevê que se considera uma coação ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei. E o que o legislador está fazendo aqui? Está concedendo uma carta branca, um permissivo para impetração de habeas corpus. Tranquilinho? Seguimos, então. Medidas cautelares e contraditório, eu quero frisar muito esse ponto, tá? Que, repito, ressalvados casos de urgência ou de perigo na ineficácia da medida, o magistrado ele deve intimar o investigado ou réu para se manifestar sobre algum pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial sobre a decretação de alguma medida cautelar. A não ser, repito, casos de urgência que faça com que essa intimação traga ineficácia da medida, como é o caso, como eu disse, da interceptação telefônica. Capite? E aqui os requisitos da prisão preventiva. Primeiro ponto, fumus comissi delicti. Ó, pessoal, aqui já te preparando para a segunda fase. Não vai me confundir, galerinha, isso é muito feio. Não vai confundir conceitos peculiares ao processo civil com conceitos peculiares ao processo penal. Você tem que demonstrar o mínimo de conhecimento dogmático para a banca na segunda fase. Então, não vai me falar em fumus boniuris, em periculo in mora. Qual é a fumaça do bom direito de uma prisão preventiva? Qual é o perigo da demora de uma prisão preventiva? É fumus comissi delicti, a fumaça do cometimento de um crime. É o periculum libertatis, não periculum in mora. O perigo está na liberdade do sujeito. Ok? Então, primeiro ponto, fumus comissi delicti, que consiste na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Cuidado, não é indício suficiente de materialidade e prova da autoria, ao contrário, é prova da materialidade e indício suficiente de autoria. E o periculum libertatis, que é justamente um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, risco à ordem pública, risco à ordem econômica, conveniência da instrução criminal, risco de aplicação da lei penal. Isso configura o periculum libertatis, o perigo da liberdade do sujeito, e o artigo 312 deve ser lido conjuntamente com o artigo 313 do CPP, que versa sobre os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Então, não basta nós termos, por exemplo, um dos fundamentos do 312 se nós não estivermos conjugando com os requisitos do artigo 313 do CPP. Recomendo muito a leitura desses dois dispositivos, que representa, na verdade, a base estrutural do decreto da prisão preventiva. E um resumão mais abrangente ainda sobre, aqui, tudo envolvendo a prisão preventiva. Então, quais são os pressupostos da preventiva, como nós vimos? Prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Requisitos, lá do 312. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica,
conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e descumprimento de medidas cautelares. Pessoal, mesmo que a prática do delito seja um crime menos grave, ou seja, um crime que, pelo 313 do CPP, por exemplo, tem uma pena máxima inferior a 4 anos, de modo que não seria cabível a prisão preventiva, só que o carinha foi lá e descumpriu uma medida cautelar, ou seja, justamente essa medida cautelar, por exemplo, de afastamento do réu em relação à vítima, se ele descumpre essa medida, pode ser decretada a prisão preventiva. Não será necessariamente decretado, porque, como nós vimos anteriormente, o magistrado pode cumular essa medida cautelar com outra diversa prisão. Mas fiquem atentos em relação a esse descumprimento de medida cautelar. E as hipóteses de cabimento, que são os pressupostos, do 313 do CPP, a prisão preventiva é cabível para crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos, para caso de réu reincidente em crime doloso, e aqui deu uma polêmica, uma confusão muito grande na última prova, porque se admitiu a possibilidade de prisão preventiva para um investigado, um réu reincidente em crime doloso. Cara, você pode ficar anos discutindo aqui a questão da presunção da inocência, mas isso aqui é a primeira fase da OAB, tem que ser objetivo. Isso aqui não é mestrado, doutorado, especialização. É o que está no Código de Processo Penal, e está lá no 313, vai reclamar com o legislador. A gente tem que preparar para a banca. Eu avisei que isso podia cair. Tem muito professor aí metido a figurão, que fez escândalo, dizendo que tinha que ser anulada a questão. A questão não foi anulada e acertou quem estudou na Vera. Não, tô brincando. Óbvio que quem acertou seguiu a Vera. Mas, enfim, acertou quem foi pela legislação, pelo Código de Processo Penal, e foi isso que eu dei em aula. Então, te liga nesse aspecto aqui. Também é possível a prisão preventiva em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução de medida protetiva de urgência e quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa. Claro que, uma vez identificada, a pessoa deve ser colocada em liberdade. E nós temos também as hipóteses que vedam a prisão preventiva. Primeiro, quando o agente tiver agido com excludente ilicitude. Por exemplo, o réu ou o investigado praticou aquele ilícito sob legítima defesa. Ora, é óbvio que se o cara se defendeu, ele não deve ser preso preventivamente. Então, não cabe a decretação da prisão preventiva quando o agente age sob excludente de ilicitude. Também não cabe a prisão preventiva de ofício, como nós vimos, deve haver requerimento da parte. Também não cabe prisão preventiva como pena antecipada, pessoal. Pena antecipada não existe mais. Foi declarada inconstitucional após idas e vindas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se não tem hipótese de prisão preventiva nem prisão temporária, esse cara só pode ser preso depois do trânsito em julgado. Em caso também da prática de contravenção penal, que não é crime, é uma infração penal é gênero, cujas espécies são crime e contravenção. Não cabe prisão preventiva quando o sujeito praticou contravenção penal. Tranquilo? Audiência de custódia agora, galera. Isso aqui vai cair, tenho quase certeza, tá? Como é que funciona a cadeia de custódia, galerinha? Deixa eu chamar aqui a câmera. O sujeito foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante. Em até 24 horas após a realização da prisão, 24 horas após a prisão, e não do cometimento do crime, após 24 horas, até 24 horas após a realização da prisão, é feita essa audiência de custódia, ocasião na qual o investigado está com seu advogado ou com a Defensoria Pública, junto está o Ministério Público, o juizão, e nessa ocasião o juiz tem 3 possibilidades. A primeira, lembrando que o cara está preso em flagrante. Primeira possibilidade, o juiz relaxa a prisão em flagrante em caso de alguma ilegalidade na prisão. Por exemplo, o cara foi preso em flagrante por um fato que ele cometeu há 3 meses atrás. Muito difícil, tudo bem. Pode ser um crime permanente, né, que daí o flagrante estaria sempre legitimado, mas digamos que seja um roubo. O cara assaltou alguém no dia 5 de outubro e depois do assalto vendeu tudo que ele conseguiu com o provento do crime e 1 mês depois ele foi preso em flagrante. Não é hipótese de flagrante aqui, então por óbvio que deve ser relaxada a prisão em flagrante. Outra hipótese aqui,
de relaxamento de ilegalidade, caso o sujeito tenha sido preso em flagrante, não tenha sido entregue a ele a nota de culpa, que é aquele resumão dos motivos pelos quais ele está sendo preso. Então, primeira hipótese, relaxamento da prisão em flagrante em caso de ilegalidade. Não sendo o caso de relaxamento, o magistrado ele pode converter a prisão em flagrante para a prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos do artigo 312 e do 313 do CPP, bem como o quê? Haja requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Agora, a terceira e última hipótese é o magistrado conceder a liberdade provisória. Conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, com ou sem medidas cautelares de diversa prisão. Então, o magistrado ele pode pura e simplesmente conceder liberdade provisória sem ônus algum, ou ele pode também conceder a liberdade provisória, impor uma fiança, ou ele pode conceder liberdade provisória mediante condições, né? Ou seja, está proibido de frequentar determinados lugares, está proibido de aproximar da vítima não sei quantas metralhas, enfim, por aí, ok? Então, são essas três hipóteses que o magistrado possui em suas mãos quando da realização da audiência de custódia, conforme você vai ver aqui na telinha, o 310, os incisos 1º, 2º e 3º tratam justamente do relaxamento da prisão em flagrante, da conversão da prisão em flagrante para preventiva e, por fim, da concessão de liberdade provisória com ou sem fiança ou sem ou com outras medidas cautelares diversas à prisão também. Lembrando que nessa audiência, necessariamente, o investigado ele deve estar com o advogado constituído ou com a Defensoria Pública, e o Ministério Público também deve estar presente, por óbvio, também o juizão. Aqui um resumão, né? Uma audiência de custódia, prisão em flagrante, relaxamento, conversão para preventiva ou concessão de liberdade provisória, sem mistério nenhum. E mais, na audiência de custódia, como nós vimos aqui, relaxamento visa atacar prisão ilegal e, detalhe, o relaxamento não diz respeito somente à prisão em flagrante. Pode ser também uma prisão preventiva. Excesso de prazo, por exemplo, é caso de relaxamento. Ou uma prisão preventiva decretada sem fundamento algum, relaxamento. Liberdade provisória é uma possibilidade que o juizão tem, ou revogação da prisão. Tranquilo, galerinha? Aqui alguns detalhes bem importantes que você tem que ficar atento. Tá? Parágrafo 1º do 310 diz, tal qual a prisão preventiva, que se o juizão verificar no auto de prisão em flagrante que, por exemplo, o investigado ele praticou o crime sob legítima defesa, ele deve conceder, ele poderá, né, mas 99% dos casos ele vai conceder de forma fundamentada a liberdade provisória porque o cara agiu em legítima defesa. Sem mistério aqui. Parágrafo 2º é super complicado, mas está na lei. Cuidado. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, ele deve denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Significa o quê? Significa aqui que, preenchidos um desses pressupostos, o magistrado ele não deverá denegar, ele deverá, melhor dizendo, denegar a liberdade provisória. Isso aqui se choca com uma série de precedentes jurisprudenciais, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que entende que não cabe essa vedação em abstrato e absoluto da liberdade provisória. Mas isso aqui está sendo questionada a constitucionalidade desse dispositivo, mas está na lei, então, atenção ao parágrafo 2º. Parágrafo 3º dispõe que a autoridade que deu causa sem motivação a uma prisão sem necessidade vai responder civil, administrativo e criminalmente por abuso de autoridade. E o parágrafo 4º, isso é muito importante, diz que transcorridas esses 24 horas após a realização da prisão, sem que se realize a audiência de custódia, é caso de relaxamento da prisão em flagrante. Ah, Henrique, a jurisprudência eu vi que mesmo ultrapassadas essas 24 horas não tem sido relaxada a prisão. Eu sei, mas você está estudando para a prova de advogado, prova da OAB, e você tem que ir com o que está na legislação. Então, se ultrapassar essas 24 horas, cair na questão que o cara, 48 horas depois, não foi realizada a prisão, a audiência de custódia ainda, você vai marcar que ele deve ser colocado em liberdade, deve ser relaxada a prisão em flagrante. Belezinha? E sobre execução
provisória da pena, pessoal. Então, como eu adiantei anteriormente, essa matéria foi objeto de uma grande oscilação por parte do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Até 5 de fevereiro de 2009, o STF entendia pela constitucionalidade da prisão provisória da pena. O que é provisão provisória da pena, Henrique? Muito simples. É o cara que, mesmo não havendo motivos, fundamentos, requisitos para prisão preventiva, ele, de qualquer forma, é preso mesmo antes do trânsito em julgado, de uma forma provisória, uma execução provisória da pena, ou seja, não é necessário aguardar o trânsito em julgado e não é bem uma prisão preventiva, uma prisão provisória da pena. Então, o STF entendia até 5 de fevereiro de 2009 que era constitucional. Entretanto, dessa data até dia 17 de fevereiro de 2016, o STF voltou atrás e passou a entender que era inconstitucional. Só que de 17 de fevereiro de 2016 até 7 de novembro de 2019, o STF voltou a entender pela constitucionalidade da execução provisória da pena, entendimento em relação ao qual acabou culminando, por exemplo, na execução provisória da pena do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, né? Luiz Inácio da Silva, o Lula. Então, pegue o caso Lula aqui como exemplo de que ele foi preso por meio de uma execução provisória da pena. Só que, em 7 de novembro de 2019, entendimento esse que prevalece até os dias de hoje, o STF voltou novamente atrás, passando a entender que a execução provisória da pena é inconstitucional. De modo que, resumindo, atualmente só cabe prisão. Há duas hipóteses de prisão, pessoal. A prisão processual, que é a prisão temporária, e prisão preventiva, que não se confunde com prisão provisória da pena, e prisão definitiva depois do trânsito em julgado. Não havendo caso de prisão preventiva, não havendo caso de prisão temporária e não havendo trânsito em julgado, ainda não pode o sujeito ser preso provisoriamente, pelo atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Um novo velho entendimento, ok? Isso aí pode cair em prova e eu acho que tem uma chance razoável de ser cobrado. Sobre esse tema é interessante a recente súmula 643 do STJ, segundo a qual a execução da pena restritiva de direitos depende também, não só a restritiva de liberdade, do trânsito em julgado da condenação. Mas daí veio a lei anticrime para nos confundir e ir contra, inclusive, o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a execução provisória no tribunal do júri, ou seja, naqueles crimes dolosos praticados contra a vida. No artigo 492, inciso 1º, a linha E, prevê que se o réu for condenado pelos jurados e o juiz-presidente aplicar uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz determinará a execução provisória das penas, ou seja, que foi contra o entendimento do STF a respeito, né? Então, e o parágrafo 4º ainda dispõe que a apelação interposta contra a decisão condenatória no tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos não terá efeito suspensivo. É uma grande exceção ao recurso de apelação do tribunal do júri. De qualquer forma, meus caros e minhas caras, mesmo porque essas previsões aqui legais, elas contrariam o entendimento jurisprudencial atual sobre o tema, a jurisprudência vem entendendo que, de qualquer forma, mesmo por expressa previsão legal, não é cabível, é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação preferida no tribunal do júri. Beleza? E agora, a NPP. Professor, o que é NPP? O que é isso? Parece nome de autarquia. Não é autarquia, pessoal. A NPP é nada mais, nada menos do que o Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal, meus caros e minhas caras, eu costumo falar que ele passou a integrar a família negocial do processo penal. O que é a família negocial no processo penal? São os institutos processuais que admitem o consenso como resolução do caso. Por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena, a composição civil, a colaboração premiada e agora, pela lei anticrime, o acordo de não persecução penal. Ou seja, cada vez mais, nosso
sistema processual está engatinhando em direção ao sistema estadunidense. Eu digo está engatinhando porque nos Estados Unidos é muito mais, estima-se que 95% dos cases criminais lá nos Estados Unidos são resolvidos à base de acordo. Aqui ainda prevalece o sistema de enfrentamento contencioso, né? Mas cada vez mais, repito, o nosso sistema vem admitindo o consenso negócio jurídico dentro do processo penal, e o acordo de não persecução penal é nada mais, nada menos do que a recepção do negócio jurídico dentro do processo penal. Então, no slide que eu estou mostrando aqui para vocês, é essa família negocial no processo penal. E vocês devem estudar tudo: o ANPP, a transação penal, composição civil, suspensão condicional do processo, que é o subsídio processual, suspensão condicional da pena, que é o subsídio da pena, colaboração premiada. Estudem tudo isso. Não vamos poder, por óbvio, ver tudo nessa aula, mas eu escolhi o ANPP porque é o mais recente, eu acho que vai cair na OAB, então te liga. O que diz o 28A do CPP Caput? Não sendo o caso de arquivamento, e aqui já o legislador, já adianta que o ANPP é cabível em caso de não oferecimento da denúncia. Então, lá no início, né, encerrada a investigação criminal, o promotor de justiça analisa o caso e verifica que não, aqui há realmente indícios de prática criminosa, prova da materialidade, indício suficiente de autoria, mas eu não vou denunciar o cara, eu vou propor um acordo. Tá? E quando é que é cabível esse acordo? É quando o investigado ele confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Então, atenção, o investigado ele deve confessar, não é uma confissão genérica, é uma confissão circunstancial, ele tem que detalhar a prática do ilícito. Então, primeiro ponto, confissão. O crime não pode ser praticado com violência ou grave ameaça, segunda condição, e a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Cuidado, pessoal, cuidado. Pena mínima e não máxima, inferior a 4 anos. Se a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, significa que a maioria dos ilícitos previstos no Código Penal, na legislação extravagante, admite a celebração de acordo de não persecução penal, ok? Não é pena mínima, não é pena máxima, é pena mínima inferior a 4 anos. Cumpridos esses pressupostos, o MP, então, ele pode propor o acordo de não persecução penal, desde que for necessário o suficiente para prevenção e reprovação do crime, mediante algumas condições. Não é só isso. Que outras condições são essas? Vamos lá. Em primeiro lugar, revisando o que nós vimos até então, não ser caso de arquivamento da investigação criminal, ou seja, ser caso de oferecimento da denúncia, haver elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, uma confissão formal circunstancial do investigado. Aqui um detalhe: por que diferente de transação penal, pessoal? Porque a transação penal, diferentemente do NPP, não exige a confissão. A infração penal não pode ser cometida com violência ou grave ameaça. A infração penal com pena mínima e não máxima inferior a 4 anos. Um detalhe que o parágrafo 1º dispõe que serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, é plenamente possível que haja um crime cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, mas que por conta de alguma causa de aumento da pena fique acima desse limite, não sendo cabível a NPP, da mesma forma que, sendo um crime cuja pena mínima é superior a 4 anos, mas haja uma causa de diminuição, como, por exemplo, uma diminuição decorrente da tentativa, aplicando essa redução, aí seria possível, então, a celebração do acordo. Então, cuidado com o parágrafo 1º, e também o acordo ele deve ser necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado. E quais são os outros requisitos da NPP? Estão todos eles previstos nos seus incisos do 28A. Primeiro, reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, caso seja possível fazê-lo. Se não for possível, isso não pode ser impeditivo para a celebração do acordo. A renúncia voluntária de bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, a depender da proposta ministerial. Pagamento de prestação pecuniária e cumprir no prazo determinado eventuais outras condições indicadas pelo Ministério Público, desde que elas sejam proporcionais e compatíveis com a infração penal imputada. Então,
Quais são as causas de inadmissão, ou seja, quando não é cabível a NPP? Quando for cabível, transação penal. Por quê? Previsão, em primeiro lugar, previsão expressa do parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º. E segundo, porque a transação penal ela é um instituto menos exigente. Então, se tem um instituto menos exigente, deve ser aplicado um instituto mais benéfico. Por que mais benéfico? Por exemplo, a transação penal, como eu disse antes, não é necessário que o imputado confesse a prática do crime. Então, se cabe transação, deve ser aplicada a transação em detrimento do ANPP. E, se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, e daí fica aqui a pergunta, né, pessoal, que isso aqui é complicado, quando é que o cara tem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, se ele não é reincidente? Não seria isso aqui uma violação à presunção da inocência? Creio que sim, mas é o que está na lei. Se cair algo nessa questão, nesse sentido, você tem que identificar, não, peraí, está sendo negado o acordo por conta de uma conduta criminal habitual e ele não tem antecedentes criminais ou tem somente um, bom, não é o caso. Né? Então, está equivocado o fundamento da recusa do acordo por parte do TNP. Atenção a isso. Ou ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração e um outro ANPP ou transação penal, suspensão condicional do processo. Atenção, 5 anos anteriores ao cometimento da infração e não à celebração de algum acordo. E nos crimes praticados também com violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor, o famoso caso de misoginia. Então, aqui nós temos as hipóteses de inadmissão da ANPP. Quais são as hipóteses do ANPP? Em primeiro lugar, o MP oferece o acordo, o investigado aceita, o juiz homologa. Mas o juiz ele pode devolver os autos para o Ministério Público caso ele entenda que as condições acordadas estejam inadequadas, insuficientes ou até mesmo abusivas. Sou contra essa questão da insuficiência, porque a quem cabe dizer se é suficiente ou não o Ministério Público. O juiz não pode ter interesse nisso. Mas, enfim, né, está na lei, você deve se atentar ao que está na norma. Então, o juizão, olha que MP, não, está muito abusivo essas cláusulas, eu vou devolver para ti, tu vai retificar as condições. Ou ele pode, de pronto, já recusar o juiz, em caso, por exemplo, de não atendimento de requisitos legais. Então, vamos lá, o MP oferece um NPP para o investigado que praticou o crime de homicídio. A gente acabou de ver que não cabe a NPP em caso de violência. Então, o juiz de pronto pode recusar ao NPP, sendo inclusive desnecessária essa devolução dos autos para o Ministério Público. Então, devolvidos os autos ao MP para análise de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia, ou seja, recusado ao NPP, voltam os autos para o Ministério Público, ele vai optar por complementar as investigações ou oferecer, então, a denúncia. E da decisão que recusar o acordo de não persecução penal, pessoal, muita atenção nesse ponto. A decisão que não homologa o acordo de não persecução penal, cabe recurso em sentido estrito, é uma nova hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, de RSE ou de RESE, previsto no inciso 25 do artigo 581. A decisão que não homologar o acordo de não persecução penal, cabe agora recurso em sentido estrito. Então, aqui todas as hipóteses, o acordo de não persecução penal, o juizão pode homologar, pode devolver para o MP ou pode recusar desde logo, ocasião na qual o MP vai complementar as investigações ou vai oferecer, então, a denúncia. Em caso de cumprimento do acordo, extingue-se a punibilidade, não gerando maus antecedentes nem tampouco reincidência, ok? E em caso de descumprimento, o MP comunica ao juiz para fins de rescisão e posterior oferecimento da denúncia, e o MP poderá não oferecer o subsídio processual em caso de descumprimento por parte do investigado também. Lembrando que o subsídio processual é um instituto previsto na Lei 9.099, no artigo 89. Ele é oferecido junto com a denúncia para casos cuja pena mínima não seja superior a 1 ano e com o seu cumprimento também extingue-se a punibilidade. Certo? Henrique, e caso o Ministério Público se recuse a oferecer o acordo,
Bom, nesse caso, cabe um recurso, uma espécie de recurso administrativo, previsto no artigo, no parágrafo 14º do artigo 28A do NPP, que prevê, então, a remessa dos autos ao órgão superior da MP. Aí o órgão superior da MP vai analisar o caso, pode manter o entendimento da MP de recusar o acordo ou pode, então, oferecer o acordo revisando o caso. Tranquilo? Sem mistério, né, galerinha? Não tem muito mistério aqui. Seguindo, então. Cadeia de custódia da prova. Cadeia de custódia da prova. Henrique, o que é cadeia de custódia? Em primeiro lugar, para deixar de ser burrão, tá? Cadeia de custódia não tem nada a ver com cadeia, com prisão, com cárcere. Esquece isso, não tem nada a ver com prisão. E também não tem nada a ver com audiência de custódia. Tá? Não confundam os termos. Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para documentar a história cronológica do vestígio, pessoal, para dar segurança, para dar credibilidade para a prova. Então, você gosta de filme norte-americano, aqueles investigativos, tá? Law and Order, Criminal Minds, Mindhunter? Eu gosto muito e aposto que você deve gostar também, porque é muito legal. Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que o policial faz quando chega no local do crime? Né? Quando chega lá, tá o policial chegando lá, pô, vê um corpo no chão, o que ele faz? Ó, fitinha amarela, crime scene. Isso já é cadeia de custódia, pessoal. Isolamento é um dos procedimentos atinentes à cadeia de custódia. Aí chega o carinha lá, o detetive, com aquelas roupas de astronauta lá, os caras lá nos Estados Unidos levam muito a sério a cadeia de custódia, aqui no Brasil deve ser levada a sério também. Os caras chegam com aquelas roupas de astronauta para pegar só um fiozinho de cabelo na zona do crime, né? No local do crime. Então o cara chega lá, detetive, opa, encontrei uma faca com sangue. O que ele vai fazer? Ó, luvinha, pega a faca, olha, fotografa, guarda no recipiente, etiqueta a prova, noticia que horas que pegou o vestígio, que horas vai remeter para a central de custódia. Cadeia de custódia é isso, pessoal. É uma atenção, é um respeito com o vestígio, para que depois não se argumente que aquela prova está contaminada. Então não pode o cara, o detetive, o policial, o investigador chega, estou falando detetive por causa dos filmes norte-americanos, aqui não tem detetive. Então o investigador chega no local do crime, analisa aquela faca, imagina se ele chama a vizinhança, ô galera, olha só, tem uma faca com sangue aqui, acho que é no local do crime, chega uma galera lá, pega a faca na mão, tira a selfie, aquele negócio, bota no Twitter, faz um TikTok dançando com o corpo do lado, tá contaminada a prova, gente. Quantas impressões digitais vão ter naquele vestígio? Né? Quantos materiais genéticos estão ali confundidos, tornando impraticável a resolução do caso? Por isso que a cadeia de custódia, repito, é um respeito ao vestígio. É para que se possa entender desde quando aquele vestígio surgiu, quando que ele surgiu, quando é que ele foi fotografado, quando é que ele foi acoplado no recipiente correto, quando é que ele foi remetido para a central de custódia, para depois não se dizer que ele está contaminado. Estão entendendo? Então, tudo isso é muito importante sob pena de gerar nulidade e ilicitude. E ilicitude não só daquele vestígio coletado, senão também de todos eles derivados. Lembrando que existe ilicitude por derivação, frutos da árvore envenenada, Fruits of the Poisonous Tree, a gente está falando de seriado norte-americano, uma teoria que foi importada também dos Estados Unidos, beleza? Então, atenção, cadeia de custódia. Cadeia de custódia não surgiu pela lei anticrime, ela foi introduzida pela lei anticrime, mas era algo que já se fazia no Brasil, só que agora, felizmente, previsto no Código de Processo Penal para não dar problema, devendo então os peritos, a polícia, todo mundo respeitar o vestígio, essa ordem cronológica, esses regramentos para se evitar que o vestígio seja contaminado, podendo, se for o caso, inclusive, implicar na responsabilização de uma pessoa inocente ou livrar o verdadeiro culpado da prática do ilícito, ok? Então, vamos revisar aqui rapidão, que nós estamos chegando no nosso limite de tempo, infelizmente, né, galera? Então,
O bom é que o artigo 158A nos traz o que é a cadeia de custódia. É justamente isso. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então, o primeiro passo é o reconhecimento, depois o isolamento, aí seguem uma série de procedimentos, como você colocar num recipiente, você remeter para a central de custódia e, em último caso, o seu descarte. Óbvio que o descarte só vai acontecer quando aquele vestígio não tiver mais valia ao caso penal. E, além de preservar as fontes que deram origem às provas produzidas, a cadeia de custódia evita interferências, né, pessoal, que poderiam colocar em dúvida a atividade probatória. É o caso lá dos caras fazendo TikTok, pegando a faca na mão, tirando foto, tirando selfie, contaminando de vestígios biológicos, genéticos, aquele corpo de delito. E em caso de quebra da cadeia de custódia, conceito para violação de cadeia de custódia, tecnicamente, é quebra da cadeia de custódia, tá, pessoa? Tá, pessoa não, tá, pessoal? O que é a consequência da quebra de cadeia de custódia? Aquele elemento não pode ser considerado mais como prova, inclusive os elementos dele derivados, prova ilícita por derivação, e está lá no artigo 157, parágrafo 1º do CPP. E aqui, atenção, galerinha, o STJ, olha só, o STJ entende, esse aqui pode cair, o STJ entende, vamos lá, interceptação telefônica, tá? O teu cliente está sendo interceptado no telefone dele e, após toda essa medida, após a interrupção da interceptação telefônica, a polícia vai lá e junta somente parte dos áudios interceptados nos autos. Pode? Não pode. O STJ tem entendimento claro nesse sentido. Em caso de interceptação telefônica, todos os áudios interceptados devem ser juntados aos autos, sob pena de quê? Quebra da cadeia de custódia. Por quê? Porque se desrespeitou a ordem cronológica dos vestígios. Se o teu cliente fala, não, peraí, doutor, eu tenho certeza que eu falei muito mais do que está aí, botaram só os áudios que estão me comprometendo, eu tenho áudios que, inclusive, me afastam da autoria criminosa, quebra da cadeia de custódia, nulidade, tem que juntar todos os áudios interceptados, mas cuidado, porque muita gente confunde isso com a degravação. A jurisprudência entende que, se por um lado é obrigatório a juntada de todos os áudios interceptados em respeito à custódia, à cadeia de custódia das provas, não é obrigação da polícia ou do Ministério Público degravar todos os áudios. Isso é com o estagiário. Isso é com o estagiário. Então, cuidado. A cadeia de, não há falar em quebra da cadeia de custódia da prova, dos vestígios, caso não tenha sido degravado todos os áudios interceptados. Se todos os áudios interceptados estão nos autos, entende-se como conservar a cadeia de custódia. Agora, se não estão todos degravados, não há falar aqui em violação. Tranquilo? Cuidado. Deixa eu mostrar o precedente aqui que eu estou falando para vocês. Entendimento recente. O STJ já entendeu pela quebra da cadeia de custódia, em se tratando de interceptações telefônicas apresentadas apenas com a juntada de parcela do conteúdo do produto extraído dos áudios, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de parte dos áudios interceptados, afinal, é direito do investigado, do seu advogado, ter acesso a todo o conteúdo probatório. E quais são as etapas desse rastreamento do vestígio, né? Então, primeiro ponto, reconhecimento. Opa, chegou o policial, viu um corpo, reconheceu um vestígio, isolou a área, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e, por fim, o descarte do vestígio. Tudo está lá no dispositivo da cadeia de custódia, que eu recomendo vocês lerem com muita atenção, ok? E a coleta dos vestígios, ela deve ser realizada preferencialmente por um perito oficial, que os encaminhará à central de custódia, mesmo quando necessários exames complementares, segundo o 158C do CPP. E na falta de perito oficial,
a coleta ela é realizada por 2 pessoas idôneas com habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Isso aqui, vou estar lembrando você de alguma coisa? Claro que está o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, ele deve ser realizado por um perito oficial ou, na falta deste, por também 2 pessoas idôneas com habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Ok? Então, galerinha, agradeço muito a atenção de vocês. Estudem, se preparem, isso aqui é um revisão mesmo, né, galerinha? Revisão total. Tentamos aqui, deixa eu ver quanto é que foi de aula, me pediram 1 hora, isso aí está faltando basicamente menos de 5 minutos para o encerramento, mas vamos encerrar aqui, já foi muito conteúdo, aula a todo gás, e é isso aí, galerinha, estudem, se preparem, porque se você se dedicar, se você prestar atenção, se você suar, lembre-se, cara, 95% é transpiração, é você estudar, só 5% é inspiração, que pode entender como talento, inteligência. Se você se considerar ou até for um cara inteligente, mas não se preparar, não passa, velho. Só se você for um cara de muita sorte. Mas não vamos ficar contando só com a sorte. Tem que contar com o seu esforço e com a sorte também. Tá bem? Se precisarem de mim, vocês têm meu contato, Henrique Saiba, me procurem nas redes sociais. Sou amigo de vocês, quero que vocês se deem bem na vida e o primeiro passo é ganhar a sua vermelhinha. Beleza, galerinha? Grande abraço, contem comigo sempre. Tchau.